Aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Tua palavra vai minha vida transformar. Pois para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvimos a palavra de Deus que é alimento para nós, que é sustento para nossa alma. Palavra de Deus que nós precisamos também permitir que na Santa Missa haja uma comunhão, não é? Comungar, receber do altar da palavra e do altar da Eucaristia. Por isso a palavra de Deus, ela é sempre viva e eficaz e realiza milagres e prodígios em nossas vidas. Primeira leitura que nós ouvimos, nós temos aqui a carta aos Hebreus. Temos acompanhado, não é, nesta segunda semana do tempo comum, a carta aos Hebreus. E hoje o autor da carta, ele vai revelando o sacerdócio de Cristo. O autor da carta aos Hebreus vai dizendo que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Veja, todo padre, todo sacerdote, ele não é sacerdote em si mesmo. Ele não é padre em si mesmo. Ele comunga e tem comunhão com o sacerdócio de Cristo. Cristo é o único e eterno sacerdote. E é isso que nos revela aqui a carta, não é, aos Hebreus. Ele é sacerdote e ele é vítima. Diferente dos sacerdotes, não é, da época de Jesus, do povo de Israel, em que precisava de uma vítima para ser imolada, aquele sacerdote imolava uma vítima. Jesus não, é isso que o autor da carta está dizendo. Ele é sacerdote e ao mesmo tempo ele é a vítima que será imolada. Mas o que nós percebemos aqui que o autor está fazendo? O autor, ele está revelando Jesus, não é? Dizendo quem Jesus é, dizendo da identidade de Jesus. Jesus não é só o Messias. Jesus não é só o profeta esperado, aguardado. Jesus é também sacerdote.
e o sumo e eterno sacerdote. Mas é interessante, irmãos, que aqui nós temos aparentemente um contraste, né? Ou um contraste mesmo entre a primeira leitura e o Evangelho. Porque se a primeira leitura que nós ouvimos, o autor da carta aos Hebreus revela quem Jesus é, dizendo esta realidade que Cristo é sacerdote, quando nós ouvimos o Evangelho aqui, nós vimos que em um determinado momento, Jesus não permite que ele seja revelado. O que o Evangelho diz para nós? O Evangelho, Jesus está ali à beira do mar. Diz o evangelista, não é? Estamos no Evangelho de São Marcos, que muita gente se aproxima, uma multidão, vai dizendo de onde vem essa multidão, de vários lugares, se aproximam de Jesus, porque ouviram falar de tudo que Jesus realizava, de tudo que Jesus fazia. Então aquela multidão vem, ao ponto que Jesus precisa fazer o quê? Precisa pedir o barco, não é, para os seus discípulos, entra no barco e toma uma distância, para que aquela multidão não comprimisse Jesus. O Evangelho continua dizendo que ali Jesus vai realizando curas, ali Jesus vai realizando milagres. Diz o Evangelho que aqueles que tocavam em Jesus eram curados. E o evangelista continua dizendo que os espíritos maus que estavam ali, provavelmente possuindo alguns, ao verem Jesus, ao olharem para Jesus, vendo Jesus, os espíritos maus caem a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Aqueles espíritos que conhecem, que sabem quem Jesus é, têm este conhecimento, sabe que aquele ali não é só o Messias, sabe que aquele que veio não é só um profeta como os outros, sabem que aquele que veio não é só um sacerdote, mas é Deus. É Deus. Por isso eles dizem: Tu és o Filho de Deus. Mas o que Jesus ordena aqui, meus irmãos? E talvez isso possa causar uma estranheza em nós, né? O que Jesus diz? Mas Jesus ordenava severamente. O evangelista ainda coloca essa palavra: Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Os teólogos, não é? Sobretudo os mais modernos, vão chamar essas vezes em que Jesus pede para que não revelem quem ele é, de o segredo messiânico. Havia um segredo do Messias, um segredo da sua mais profunda identidade, de quem realmente era aquele Messias que o povo de Israel tanto aguardava, esperava e que chegou. Mas por quê? E São Marcos, sobretudo, no Evangelho de São Marcos, nos mostra este segredo messiânico. Ainda essa semana nós vimos Jesus curando um leproso e pedindo para que ele não divulgasse o que ele fez e que tinha sido ele que fez. Por que Jesus, nesse momento, não revela e pede para que não revelem quem ele é? Por causa deste segredo messiânico. Veja, meus irmãos, e aqui Jesus nos ensina algo importante para a nossa vida, sobretudo para este tempo em que nós estamos vivendo. Jesus nos ensina que existe um tempo para cada coisa. Existe uma hora, um momento. Por que Jesus ainda não se revela? Porque aquele povo ainda não estava preparado o suficiente para reconhecerem quem Jesus era.
Não era o tempo adequado. Faltava um amadurecimento naquele povo para que esta revelação acontecesse. E talvez aqui o demônio revelar quem Jesus era fosse até uma forma dele atrapalhar os planos de Jesus. Que essa revelação acontecesse antes da hora. Mas era necessário que esse povo trilhasse um caminho de preparação, de amadurecimento da fé, de compreensão, de entendimento mínimo do que estava acontecendo, para que a revelação acontecesse. E a revelação aconteceu. Jesus se revelou. E quando nós vamos acompanhando o Evangelho, não é? Nós vamos vendo que, a partir do momento que Jesus foi convivendo, que Jesus foi realizando os milagres, que Jesus foi realizando o seu apostolado, anunciando o reino de Deus, Ele foi também revelando quem Ele era. Mas no tempo certo, na hora certa. Meus irmãos, na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Mas se é bom, se é necessário, por que não acontece? Porque não é o tempo. Era bom, era necessário Jesus se revelar, o reconhecimento de quem Jesus era de fato, mas não era o tempo. Como anda a sua compreensão do tempo de Deus na sua vida? Como anda a sua paciência diante daquilo que você pede, diante daquilo que você entrega para Jesus? Porque veja, meus irmãos, hoje o tempo é algo que nos impressiona. A vida anda muito acelerada. As coisas acontecem muito rápido. As informações vêm e vão em uma velocidade que muitas vezes nos perdemos, não é? Os sucessos, não é? Acontece, explode e já acaba. Vivemos neste tempo de uma dinâmica acelerada das coisas. E quantos de nós entramos nesta dinâmica acelerada e aceleramos a nossa vida, aceleramos o nosso pensamento, aceleramos o nosso relacionamento de Deus e aceleramos também aquilo que nós pedimos para Deus. Se eu mando uma mensagem e a pessoa não responde, é o fim, né? Mas como assim? E ainda visualizou os 2 pontinhos azul lá, né? E não me respondeu. Já se descabela, né? O que é isso? É esse sistema que nós entramos. É esse sistema em que nós fomos adequando a nossa vida. E muitas vezes sem perceber. Muitas vezes sem perceber. Mas com Deus, meus irmãos, com Deus é diferente. Não é o nosso tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. É a hora dele. E Ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual é o tempo propício para que as coisas aconteçam em nossa vida. O que falta muitas vezes em nós? Confiança, acreditar, abandonar a nossa vida em Deus e deixar que as coisas aconteçam no tempo certo. E quantos de nós, porque as coisas não estão acontecendo, buscamos dar o nosso jeitinho, né?
É quase assim: Senhor, eu entrego em tuas mãos, mas eu vou fazendo por aqui porque está demorando muito, né? Eu vou realizando por aqui porque está demorando muito. O que acontece muitas vezes conosco, irmãos? Damos passos errados. Sofremos as consequências de escolhas erradas, porque não soubemos esperar o tempo de Deus. Porque não soubemos esperar a hora de Deus, a hora propícia, a hora certa, a hora adequada. Não era o tempo da revelação? Então não se revelar. E deixar que acontecesse no tempo certo. E sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes aquilo que nós pedimos para Deus, às vezes aquilo que nós clamamos, se realiza em nossa vida, no tempo certo, na hora certa, da forma como o Senhor quer. E eu chego a passar despercebida por aquela graça. Deus vai realizando, Deus vai fazendo. Quando eu vejo, aconteceu no tempo de Deus, na hora certa, da forma que Deus queria. E muitas vezes eu nem percebo. Quando eu vejo, mas olha, não tem mais, mudou. Porque é assim que Deus vai agindo, porque é dessa maneira que Deus vai agindo. Mas veja, meus irmãos, se aqui nós percebemos e o Evangelho nos ensina que ainda não era o tempo da revelação, e ensinando que ainda não era o tempo da revelação, ensina para nós que existe um tempo para cada coisa. Hoje nós vivemos um tempo diferente. Hoje nós vivemos o tempo da revelação. Hoje nós vivemos o tempo do conhecimento, de saber quem é Jesus, de encontrá-lo, de reconhecê-lo, de saber verdadeiramente quem é esse Messias que veio. Porque o próprio Cristo, à medida que foi passando, não é? À medida que foi cumprindo o seu apostolado, a sua missão, foi se revelando e mostrando quem Ele era, chegando ao ponto de se entregar em uma cruz, de morrer por nós, de ressuscitar, de ascender aos céus, de prometer a volta e de deixar o Espírito Santo para nos conduzir. Ele se revelou no tempo certo, para mim e para você. Neste ano, qual é o tempo? O tempo de conhecer Jesus, o tempo de deixar que esta revelação que já aconteceu aconteça em nossas vidas, aconteça em nossa história, e nos perguntarmos: quem é Jesus para nós? Sim, o Evangelho nos ajuda, a igreja nos ajuda, a doutrina nos ajuda, o magistério da igreja nos ajuda. Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é Rei, Jesus é sacerdote. Mas para mim, quem é Jesus? Qual a imagem você tem de Jesus? Quem é Cristo para você? Porque, meus irmãos, se nós não nos preocuparmos em encontrarmos verdadeiramente com Jesus, em fazer uma verdadeira experiência com Ele, nós não seremos capazes de perseverar.
nós não seremos capazes de ir até o fim. Nós ouvimos no Evangelho que uma multidão ouviu falar de Jesus e foi até ele. Muita gente da Galileia o seguia. Muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Jordão, de Tiro, de Sidônia, seguiam Jesus. De onde você veio? Fala alto aí. Qual cidade satélite? Que lugar do Distrito Federal? Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, não é? De onde você escuta falar agora? De que lugar? De que estado? De que região? De que país? Muitos, de vários lugares vieram. E vieram por quê? Porque ouviram falar de tudo o que ele fazia. Você certamente, e sobretudo aqueles que vêm a primeira vez, tem alguém que vem a primeira vez aqui na missa clamando por milagres? Levanta a mão. Certamente em casa também, nós temos irmãos que estão acompanhando pela primeira vez, porque ouviu falar. Alguém te chamou, você entrou no Instagram da Canção Nova, você ligou a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova, ouviu falar, e você veio, e uma multidão ouviu falar, cada um de um lugar. Mas o que vai acontecer, meus irmãos? O que vai acontecer com esta multidão? Daqui a um tempo, irá permanecer aqueles que não ficaram somente no ouviu falar, mas aqueles que experimentaram Jesus, aqueles que fizeram a experiência, aqueles que descobriram a verdadeira identidade, aqueles que permitiu Jesus se revelar neste tempo da revelação. Esses vão permanecer. Certamente desta multidão, aqueles que continuaram no ouvir falar, não perseveraram. Você que já tem uma caminhada na igreja aí, não é? Quantos entraram com você, lá no seu grupo jovem? Quantos fizeram aquele encontro com você? Quantos restou? Quantos ficaram? Meus irmãos, nós somos peregrinos neste mundo. Estamos vivendo este ano jubilar, não é? Peregrinos na esperança. Quem é aquele que é capaz de peregrinar? Quem é aquele que é capaz de trilhar, de caminhar? Aquele que fez a experiência. Porque quem não experimentou, quem ficou no ouviu falar, não vai continuar até o fim. E por que não vai? Porque não vai encontrar motivos. Porque não vai encontrar sentido. Quando vier a prova, a dor, a dificuldade. Porque não pense que aqueles que se encontram com Jesus não passam por dificuldades, porque passam, meus irmãos. E enquanto fomos peregrinos aqui, trilheiros nesta terra, iremos passar por dificuldades, por provações, por dores. E não tem nada de errado nisso. Mas se eu fiz a experiência, se eu permiti que Cristo se revelasse a mim, se eu experimentei o amor de Jesus, se eu tenho consciência de quem Ele é,
do que Ele fez para me salvar, eu vou até o fim. Eu me reergo, eu me levanto. Não tem queda que me tire do caminho de Jesus. Não há pecado, não há dor e não há sofrimento que possamos passar em nossas vidas que nos tire do caminho de Jesus, se eu experimentei o amor que Ele tem para nós, se eu não fiquei no ouviu falar. É isso, meus irmãos, que fará a diferença. É essa experiência, é reconhecer e conhecer quem é Jesus, porque é este tempo que nós vivemos, e a nossa missão também é essa: dizer quem é Jesus, levar Jesus aos outros. Era impressionante, e aqueles que conviveram com o Padre Jonas, né? Ou aqueles que ouvem as pregações do Padre Jonas, sabem o quanto era caro ao coração do Padre Jonas o encontro pessoal que ele fez com Jesus e o batismo no Espírito Santo dele. E ele lembrava direitinho de detalhes e contava repetidamente como aconteceu o encontro pessoal dele com Jesus, como ele se encontrou com Jesus, como ele reconheceu Jesus e como o batismo no Espírito Santo aconteceu na vida dele. E por que, meus irmãos? Por que o padre, ele fazia questão de contar para nós repetidamente essa experiência? Porque eu não tenho dúvida que foi esta experiência que fez o Padre Jonas perseverar. Foi esta experiência que fez com que o Padre Jonas permanecesse até o fim, entregando a vida dele por Jesus. Houve tempo de aridez na vida do padre. Houve tempo de perseguição. Houve tempos de muitas dificuldades. Mas ele ficou. E por que ficou? Porque encontrou um amor. Porque renovou a vida dele no batismo do Espírito Santo. Meus irmãos, olhando talvez para a realidade que você vive, olhando talvez para a sua dor, para a sua provação, para a dificuldade que você tem vivido, olhando talvez para a sua situação de pecado, para a realidade que você se encontra hoje, vale a pena continuar? Pergunte para si mesmo: vale a pena perseverar? Eu quero te responder: vale a pena. Vale a pena nos levantarmos, vale a pena passar pela dor, pelo sofrimento, continuar de pé, caminhar, porque temos Cristo por nós. E iremos compreender cada vez mais, quando cada vez mais a minha experiência se estreitar. Porque essa experiência precisa ser renovada. Reconhecer quem Jesus é, a sua identidade verdadeira, precisa ser renovado constantemente. Assim como o Padre Jonas que falava, que contava da sua experiência, nós que tivemos precisamos falar, contar, para que isso faça com que a experiência renove em nós, em nossos corações, e nos ajude a perseverar, irmãos. Nós não somos um povo de perder o ânimo. O cristão, aquele que se encontrou com Jesus,
Aquele que experimentou o amor de Deus vai passar por provas, por dores, por dificuldades, mas vai continuar, porque experimentou o amor, a força e a graça de Jesus em nossas vidas. Queria te convidar a ficar de pé por um instante. Qual foi a tua experiência com Deus? Eu queria que você agora pudesse olhar para você mesmo, para a sua realidade e para a sua vida. Qual a experiência você fez de Jesus? Quando foi? Como foi? O que aconteceu? Mas pergunte-se também, existiu uma experiência? Eu já experimentei verdadeiramente Jesus? Ou eu continuo caminhando porque um dia minha mãe me levou, minha avó me levou, ensinou a fé. Eu conheci pessoas da igreja, então eu continuei indo para a igreja, indo para a missa, participando da missa, rezando o terço. Ótimo, importante e necessário. Mas por que você está fazendo tudo isso? Porque você experimentou a Jesus de forma pessoal? Porque você ouviu falar? Aqueles que ouviram falar, meu irmão e minha irmã, não vão continuar, porque não encontram sentido. Mas aqueles que experimentaram, que fizeram a experiência, esse sim, persevera, não desiste, continua até o fim. Deixe que Jesus te leve a essa experiência. Eu não sei se você já viveu uma experiência de Deus. Eu não sei se você já teve um encontro pessoal com Jesus. Mas deixe que este encontro aconteça. Deixe que Ele te encontre agora. E que este encontro seja um marco para que você continue perseverando na vontade e no querer dEle. Vamos clamar a graça de Jesus sobre nós. Vamos pedir que Ele derrame sobre nós a graça dEle. Senhor, nós queremos te pedir e clamar. Nós queremos, Senhor. Nós queremos que o Senhor se revele a nós. Neste tempo da revelação, neste tempo em que nós precisamos experimentar a Tua graça, vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nossa vida. Vem sobre tudo que estamos vivendo, Senhor. E dai-nos a força, a graça necessária a partir desta experiência, deste encontro contigo. Sim, Senhor, nós ouvimos falar, mas hoje nós queremos experimentar a Tua graça, provar do Teu amor, da Tua presença em nossa vida, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Peçamos a graça de Deus, clamemos o Espírito Santo e tomemos uma decisão nesta noite, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que o Senhor provocou em nós nesta noite, as perguntas que foram feitas. O tempo de Deus para nós. Peçamos a graça do Espírito Santo para que Ele nos ensine, nos conduza a viver debaixo da graça de Deus, conduzidos por esse amor que se chama Espírito Santo. Cantemos. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Canta. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber.
Espírito Santo, visitar meu coração. Levar para as águas profundas, para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. Vá clamando essa graça. Vem Espírito de amor. Vá pedindo esse Espírito Santo. Vem Vá clamando essa Espírito de presença do amor. Vem sobre nós, vem Espírito de amor. Só vocês, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. Erga os teus braços e clama, vem Espírito de amor. Abre as tuas mãos como quem necessita, vem Espírito de amor. Isso, Vai apresentando as suas realidades. vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Apresenta a sua família e peça esse Espírito de amor. Vem sobre nós. Apresenta o teu Vem matrimônio. Espírito de amor. Apresenta os teus relacionamentos. Apresenta a tua saúde. Vem Espírito E peça, de amor. vem Espírito, sobre estas situações, sobre estas causas. Vá apresentando, meu Vem irmão, Espírito minha de irmã. amor. O teu desemprego. Vem Espírito de amor. Vá colocando diante Vem de Jesus. Espírito de amor. Vem Espírito de amor. E eu queria te convidar a fazer essa experiência mesmo de entrega, abrindo as suas mãos. Fecha teus olhos, se você puder e quiser. Você que está em casa também, que nos acompanha, a entregar mesmo tudo aquilo que você trouxe no seu coração, tudo aquilo que você traz no seu coração, como o Padre foi nos orientando. Entrega a Jesus o seu casamento, os seus filhos, a sua família, o seu trabalho, as pessoas que te rodeiam. Eu via muito forte no meu coração. Entrega as pessoas que fazem parte da sua vida de alguma forma, o seu trabalho, vizinhos, pessoas que você se comunica com elas. Entrega o coração dessas pessoas, entrega a vida delas. Também nessa missão de rezar por aqueles que precisam, mas também diante daquilo que elas trazem no coração, na mente e no olhar com relação a você. Coloca agora diante do Senhor, pela graça do seu Espírito, pela intercessão da bem-aventurada Rainha do Céu. Entrega agora, suplica agora ao Senhor por todas as necessidades que você traz no seu coração, diante das lutas que você tem travado interiormente. Entrega toda essa batalha de entender, de aceitar os propósitos de Deus na sua vida, mas também diante daquilo que você foi vivendo, dando passos em direção à sua própria vontade, as escolhas que você fez. Vem muito forte no meu coração pessoas aqui que fizeram escolhas erradas na sua vida e que até hoje você sofre as consequências dessas escolhas erradas, da paciência que você não teve, da decisão que você não conseguiu tomar diante da vontade de Deus para você, diante dos desígnios de Deus para a sua vida. Entrega, coloca diante do Senhor e clama a graça de Deus para que Ele venha sobre nós. Clamemos essa graça através desse refrão, para que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie.
Peça, vem Espírito de amor, me ajuda, me conduz. Vem Espírito de amor. Vem, vem, vem Espírito de amor. Vem sobre nós, vem Espírito de amor. Vem, vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.